Sim, tudo bem. No mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. Muito frio por aí, estão debaixo das cobertas, estão na cama, não? Ou estão sentadinho assim, como eu estou sentadinho aqui, enfrentando esse gelo? É isso aí, aproveitem enquanto podem, né? É, é, Educação via remoto tem as suas coisas boas, né? É isso aí, é uma chance, é uma chance. Até vou dizer para vocês o seguinte, a gente pensando bem em algumas disciplinas, né, que não tenham atividades práticas, a gente já conversou sobre isso, é fundamental, né? Eu só acho que as nossas avaliações deviam ser presenciais, isso é que eu acho. Mas o nosso curso, né, Direito, Filosofia, História, olha só quanto tempo vocês economizam. Eu me lembro que quando eu tinha aula presencial à noite, chegava o povo todo cansado do trabalho, irritado porque enfrentou o trânsito, tipo 6 horas, sai correndo de lá da empresa. Tinha alunos que estudavam, trabalhavam lá em São José, meu Deus, que paga um cara aluguel para estudar em Floripa, de repente quem está em outros lugares já não paga aluguel, já economiza. Tem vantagem e desvantagem, né? Nunca é uma coisa só. Mas enfim, e vocês aí? Vão querer aula, voltar ao estilo presencial ou vai ser estilo online assim? Híbrido, mas o híbrido, que estilo híbrido? Assim, uma semana aula à distância, outra semana encontro presencial, é isso? Vinícius aí, aula remota, dúvidas e prova presencial. Poxa, mas eu acho até que dúvida dá para tirar. A gente bota aqui a câmera, acho que dá para tirar. É porque, eu não sei, eu acho que dúvida podia ser resolvida assim, mas tudo bem, né? Cada um é um, né? É isso aí, isso aí, realmente. Tem coisas boas. Não resta a menor dúvida, né, que o olho no olho sempre ajuda, né? O problema é que para estar olho no olho tem um custo bastante grande, né? Não é fácil. Bom, mas são novos tempos, né? Acho que a educação tem que passar por uma reforma mesmo, tem que mudar em alguma coisa. Não sei se vai ser à distância, mas eu sei que economiza reuniões e tal. Mas eu concordo que, por exemplo, processos administrativos, Receita Federal, CGU, Prefeitura, a gente quer resolver um problema presencialmente, já é difícil, imagina a distância. Olha, isso aí realmente não há quem, né, não há quem aguente. Mas enfim, vamos começar hoje. Então eu disse para vocês que a gente explicou a teoria convencional, né? Até vou abrir aqui. Vou abrir aqui nosso slide. Aqui. Opa, tá difícil hoje. É o frio. Não, aqui. Vamos aqui. O frio está até congelando os neurônios aí. Então nós estudamos a teoria convencional, e a teoria convencional é para nos ajudar o quê? A identificar qual é a melhor composição entre capital próprio e capital de terceiros, não é isso? E aí a gente viu aqui, através de uma visão gráfica, qual que era a intenção da teoria convencional. Na verdade, era identificar um ponto, um único ponto, uma única situação na curva do VAC que me identificasse a minha estrutura ótima de capital
e, consequentemente, me identificasse o custo mínimo. E aí, para facilitar o raciocínio, o que a gente fez? A gente passou por uma tabela onde a gente definiu a estrutura de capital, numericamente, né? De um lado, passivo oneroso, que aqui representava o quê? Representava esta linha aqui horizontal. O patrimônio líquido, na verdade, seria aquilo que a gente conversou, que é a forma indireta. Se eu identifico aqui nesta régua o passivo oneroso, que é representado aqui por números, o complemento é o patrimônio líquido. E aí, aqui fica claro aquilo que a gente conversou. Então, a gente define esta régua aqui, pode ser 20, 30, isso aqui muda, né? Pode botar 50 números, 60 números. Quanto mais aqui, melhor para entender. Completamos com patrimônio líquido. Fizemos uma pesquisa de mercado, né? Identificamos qual desses custos aqui, baseado nessa estrutura aqui, qual desses custos aqui a gente possui o menor VAC, e identificaria o menor VAC. Com este VAC aqui, a gente diz o seguinte: a empresa está maximizando o resultado. É só a gente identificar, depois de calcular o VAC, aquele que for o menor. E este menor aponta para a gente qual seria a estrutura ótima, teórica, vamos chamar assim, ótima teórica para a gente. Ok, então a gente discutiu isso aí. O que eu trago hoje para vocês para reforçar? Então nós temos mais dois métodos pela frente. Nós temos o de Miller e Modigliani, que é um contraponto à teoria convencional, e temos ainda, não é bem uma teoria, é um método prático muito utilizado, que é identificação do nível de endividamento. Então eu posso determinar a minha estrutura de capital com base neste método. Bom, eu defini o seguinte: ao invés de eu continuar explicando mais um método, porque é confuso, o que eu vou fazer? Eu me preparei para explicar, para fornecer para vocês um exercício, né, uma explicação ou uma demonstração de um exercício teórico e depois um exercício prático. Eu vou conversar com vocês sobre isso aqui, que tem algumas novidades que eu gostaria de passar para vocês. O que isso beneficia? Qual foi a razão? Qual foi a estratégia que eu escolhi? Porque eu acho que se a gente tiver uma experiência prática dentro dessa teoria, vai ficar mais claro o conhecimento e, com certeza, a gente vai ficar muito mais preparado para fazer uma comparação com a teoria do Miller e de Modigliani, que é totalmente uma teoria controversa ou inversa a essa aí. Então, se a gente não está bem entendido a teoria convencional, é capaz que a outra venha confundir mais ainda, ou acaba a gente não entendendo as duas, que é o mais comum. Não é que seja difícil, mas é um conjunto de informações novas para vocês, né? Para mim, que eu já vi, me parece simples, mas para quem vê como eu vi pela primeira vez, pode complicar um pouco. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu identificaria na prática, ou quais são os passos que eu identificaria na prática, para que eu pudesse definir por qual escolha da melhor estrutura de capital. Perfeito? Então, é isso que eu vou fazer com vocês. A gente já deu no último encontro a teoria, e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você sabe que eu penso em vocês 24 horas por dia e sempre procurando a melhor alternativa. Assim eu penso, pode ser que não seja, né? É possível que alguém diga assim: não, dá os 3 métodos, depois a gente faz a prática. Pode ser também. Mas eu acredito, eu fiquei pensando bem assim, quem está vendo pela primeira vez, com certeza é cheio de detalhezinhos, cheio de conceito, aí mistura com outro. Então, quem sabe a gente deu essa teoria, vamos ver quais são os procedimentos práticos, e aí a gente, na terça-feira que vem, vocês dão mais uma olhadinha durante essa semana, e aí, a semana que vem, vocês vão estar preparados, pelo menos em termos de interpretação, para a gente ter condições de discutir uma outra metodologia. Eu disponibilizei no Moodle 3 ou 4 exercícios, acho que foram 4 exercícios, que são fundamentais para a nossa avaliação. Ali tem todos os pontos necessários para
para contemplar, para explicar esse capítulo aí. Então são 4 exercícios, cada um diferente do outro, em alguns detalhes, e que eles completam todo o raciocínio, pelo menos um raciocínio básico para esse capítulo, tá certo? Então vocês vão estar bem municiados se vocês dominarem aquele mesmo princípio que eu sempre faço, dominarem os exercícios e fazendo e discutindo. Hoje eu vou pegar um primeiro exercício. Se não me engano, eu botei Querish, botei Ceasa, botei Autoviação Catarinense e Querish. E SC Gás, professor. E SC Gás. Perfeito, exatamente. Obrigado, Eduardo. É isso mesmo. E SC Gás. Então, todos eles têm uma peculiaridade importantíssima e fundamental para vocês, né? Porque vocês dominando esses 4, vocês podem sentar para avaliação e vão tirar outros 10 aí, como tem tirado na avaliação anterior. Claro que tem que ter um pouquinho de esforço, etc. Mas eu estou fazendo tudo para deixar ele de forma pragmática, prática, aquilo como gerente. Porque o que acontece na vida aí? Muitos empreendedores, muitos trabalhadores veem tanta complicação na teoria que dizem, não, deixa que eu faço pela minha cabeça e deixa que eu faço do meu jeito. Não se apegam ou não se interessam de tão complicado que é. Mas esse é meu desafio. Eu vou pegar o que é importante do livro, o que o projeto pedagógico manda a gente fazer e transformar isso aí numa coisa aplicável. Tá? Então vocês vão ver hoje como é que a gente transforma isso aí. Então vamos seguir mais um pouquinho. Pessoal, qualquer coisa, vocês interfiram, por favor. Bom, então, exercícios acadêmicos para uma função, para a fixação dos conceitos. Então, vamos ver aqui. O que eu fiz? Vou contar uma história para vocês, como sempre, né? Sempre contando uma história. O que eu fiz aqui? O que esse slide está com vocês? Todos esses slides que eu estou falando aqui, ele está disponível no Moodle lá, tá? Eu fiz o seguinte, eu vou utilizar a teoria convencional, que é identificar o VAC mínimo, de uma empresa hipotética, né? Como eu sempre faço para a gente poder fixar os conceitos. E aqui, eu vou aumentar um pouquinho para melhorar, só para vocês terem uma visão geral, eu vou passar passo a passo quais seriam as estratégias, o caminho, ou que sequência eu devo seguir para que eu pudesse identificar o VAC mínimo de uma empresa e pudesse me ajudar na decisão, que é o meu objetivo. Perfeito? Então, suponhamos que nós fôssemos convidados. Aqui é uma empresa hipotética, sentaria lá com nós como consultores, né? A empresa dissesse assim, essa empresa aqui, chegasse e dissesse para mim, olha, vocês já identificaram o meu desempenho operacional, já identificaram o impacto das minhas dívidas na empresa, através do GAF, o desempenho operacional através do LOL, calcularam para mim o custo total de capital da minha empresa para fazer a minha empresa funcionar. E agora eu gostaria de dizer o seguinte, o que eu posso melhorar? Então vocês me falaram que eu poderia melhorar o seguinte, se eu tentasse identificar um conjunto de composições, possivelmente ela poderia me dar um maior rendimento além daquela que eu já tenho. Ok, então nós vamos tentar. Então a empresa me forneceu o balanço, né? Balanço patrimonial simplificado, etapa 1, onde nós temos o passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, ativo total. Bem simplificado. Não deixamos de ler as notas explicativas e assim sucessivamente. Qual que é o segundo passo?
Diz a teoria que o segundo passo é o seguinte: para nós identificarmos uma estrutura de capital, não uma estrutura financeira, nós temos que focar o nosso cálculo em cima do passivo oneroso de longo prazo mais o patrimônio líquido. E foi o que eu fiz. Nesse quadrado aqui, a segunda etapa, eu selecionei o passivo oneroso e o patrimônio líquido. Porém, a primeira informação de ouro que vocês devem anotar: embora a teoria diga que estrutura de capital é patrimônio líquido mais passivo oneroso de longo prazo, diversos autores na prática sugerem que eu devo também colocar aquele passivo de curto prazo, aquele passivo que está lá no passivo circulante, ou seja, que são empréstimos, financiamentos e debêntures. Exatamente como a gente vinha fazendo quando eu identifiquei para vocês o conceito de passivo oneroso. Por que isso? Por que a teoria diz uma coisa e os práticos e os mais adeptos à atividade prática sugerem que a gente deve também buscar o passivo oneroso de curto prazo? Porque eles dizem o seguinte: o passivo oneroso, na verdade, ele quando entra na empresa, em sua maioria das vezes, ele é de longo prazo. À medida que esses empréstimos de longo prazo vão vencendo, eles vão se aproximando, vão diminuindo cada vez seu prazo e acabam caindo num período de vencimento de 1 ano, né? E cuja a contabilidade classifica que toda operação dentro de um período de ano ele é colocado de curto prazo. E aí a contabilidade registra quando falta 1 ano para acabar o contrato, o empréstimo, ele é registrado lá no passivo oneroso de curto prazo. Porque eles dizem o seguinte: aquele passivo oneroso de curto prazo, na verdade, é um resquício, é uma sobra do passivo oneroso. Por isso a gente não deve deixá-lo de lado. E assim como eu sou um homem prático também, eu vou seguir essa ideia, essa sugestão, principalmente do Assaf Neto, ele e o outro. Então, além do mais, o que garante para vocês também que não tem nenhum conceito novo sobre passivo oneroso. Nós vamos manter o que a gente aprendeu desde lá do início. Que passivo oneroso é aquele de curto e longo prazo, que é aquela nossa retórica, é aquele nosso mantra. Qual é o nosso mantra? Passivo oneroso é empréstimos, financiamentos e debêntures por enquanto. Existem um pouco mais, mas isso é informações mais avançadas. Feito isso, então eu comecei a botar números aqui para ficar mais fácil a gente conversar. A segunda etapa é retirar de todo o balanço apenas a estrutura considerada de capital. Então, lembra que a gente falou que o lado direito do balanço é a estrutura financeira e que a estrutura de capital, o que nós vamos trabalhar é exatamente o passivo oneroso e o patrimônio líquido, que são operações de longo prazo. Essas duas informações aqui, elas comandam a estrutura de capital. É o que a gente precisa, pode não ser precisos, assim ter uma precisão de 100%, mas ele tem um domínio para a nossa decisão em quase 98%, 95%. Então, observem que a minha segunda etapa é identificar. Como é que eu identifico? Eu busco o passivo oneroso, como a gente já sabe como fazer, busco o patrimônio líquido, lá do balanço, e tenho um total. Então, a minha estrutura de capital passa a ter essa composição monetária. Como a teoria convencional ela trabalha com percentuais dentro do modelo dela, que fica mais fácil, ao invés de trabalhar com unidades monetárias, a gente vai calcular em função do total financeiro da estrutura de capital, que é 100%, quanto equivale em percentual os 25% e quanto equivale os 114%. E aí nós temos aqui que a nossa estrutura de capital, a estrutura de capital desta empresa, ela é composta de 18% de passivo oneroso e 82% de patrimônio líquido, tendo uma composição de 100%. Ok.
já temos uma informação. Informação da empresa, né? Que é o primeiro passo que a gente vai fazer. Feito isso aqui, o quinto passo é calcular o nosso VAC, nosso importantíssimo indicador. Ele é simples de fazer, mas de muita importância e de ótima referência para os gestores. Então, não preciso discutir com vocês, vou buscar o cálculo do imposto de renda, vou buscar como se calcula o QIL, como se calcula o QEL, vocês já sabem, fizeram muito bem, como se calcula o beta alavancado, porque eu estou olhando a empresa, eu estou personalizando, né? E aí eu chego naquilo que vocês chegaram na última avaliação e que hoje são doutores nisso aqui. Ok, é uma informação importantíssima. Pronto. A empresa já está pronta para se comparar com a pesquisa que nós vamos fazer no mercado. Bom, então, o sexto passo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Vou pedir lá para os estudantes lá da empresa Júnior, né, nos assessorar. Nós já somos agora profissionais, né, vocês, eu, somos profissionais. Vamos pedir à empresa Júnior para fazer uma pesquisa. E aí é que chama atenção para o dia de hoje. Isso tudo aqui, o que ajudou? Ajudou, talvez, demonstrar o caminho que eu devo percorrer de forma prática, mas de total conhecimento de vocês. Agora, no caso da pesquisa, o linguajar que eu vou estudar, que eu quero discutir com vocês, eu vou aumentar isso aqui para ficar melhor, isso que é importante. Que eu não vou passar para vocês a tabelinha pronta. Eu vou passar como se eu tivesse conduzido, né, gerenciado uma pesquisa, e não vou passar para a empresa KIB, QEL e etc. E tal. Não vou passar num linguajar conhecido dos gestores. Segunda informação de ouro de hoje. Eu disse que a primeira é sobre o passivo oneroso, que contrapõe a teoria e que nós vamos usar atividade prática. Então, isso aqui, embora vocês já saibam, continua a mesma informação, mas é só para deixar bem claro para vocês que é possível que vocês leiam em alguma outra informação e não, no conceito teórico, eles não incluem o passivo oneroso de curto prazo. Mas aqui na prática nós vamos incluir, e eu já disse o porquê. Que na verdade o de curto prazo é resquício do de longo prazo. Mas a segunda informação de ouro que eu devo falar para vocês, que é o sexto passo e o último passo, é o seguinte: identificar imediatamente ou ficar atento qual é o imposto de renda que foi utilizado na pesquisa. Porque observa aqui eu fiz proposital. Observem que nós identificamos o imposto de renda da empresa. É um caso real, né, um caso hipotético aqui, mas eu digo assim, é o mesmo passo do caso real e que eu não posso alterar. É isso aqui. A pesquisa, é possível que eles utilizem esses 32, ou a gente utilize esses 32 quando não conseguir obter essa informação, mas ficar sempre atento. Primeiro, utilizar outro imposto de renda diferentemente do que eu calculei, sim ou não, tem que ver. Por quê? Porque na hora de eu montar a minha tabela, que é aquele quadro auxiliar oriundo da pesquisa, a hora que eu calcular o custo após o imposto de renda, se eu usar, eu não posso misturar com o da pesquisa e o da empresa. Vou mostrar mais para frente para vocês. Tá? Então ficou claro isso aqui. Agora, uma outra informação, a gente vai dando as informações paulatinamente. Às vezes a gente não consegue obter essa informação na pesquisa. Aí qual que a gente usa? O que a gente tem. Tá certo? Então fica claro. Se nos dados da pesquisa, o que a gente for pesquisar, não for informado, a gente vai lá e vai utilizar o que a gente tem. Perfeito? Bom, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui.
Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho, para a gente poder ler o que está escrito, que talvez esse seja o ponto alto do que eu quero mostrar para vocês. Vamos abrir aqui, vamos ver se melhor. Opa, acho que com um pouquinho de esforço, eu lendo aqui, você já tem isso também, dá para entender. Então, pessoal, lembram que meu objetivo, vou voltar aqui, o meu objetivo é preencher um quadro auxiliar composto de passivo oneroso, patrimônio líquido, que identifico o quê? Identifico a minha estrutura de capital e eu preciso calcular o VAC, que é a minha resposta, que eu preciso encontrar o VAC mínimo. Mas para que eu encontre o VAC mínimo, eu preciso conhecer o Q e o QEL. Terceira informaçãozinha de ouro. Aqui, ó. Eu, Marcos Vinícius, costumo criar mais uma coluna que para mim facilita. Eu crio a tabela do QIB, do custo de capital de terceiro, antes do imposto de renda. Isso aqui não é obrigatório. Eu faço para gerar informação para mim. Alguns alunos, outros colegas disseram, eu não uso, eu sei que tem na tabela, o que eu vou usar é o Q, porque o Q é o elemento essencial para o VAC. Eu não uso porque isso aí pode me enrolar, é mais uma informação que pode me enrolar. Eu não penso assim, eu deixo para vocês. A teoria, a sugestão que é dado nas fontes aí, nos livros, eles não costumam utilizar o QIB, mas eu uso por uma questão, eu não me enrolo, para mim é mais uma informação para clarificar. Bom, mas eu quero voltar aqui. Então, o meu objetivo sempre vai ser preencher essa tabela auxiliar com os dados da pesquisa, que depois eu vou comparar com o da empresa e aí a gente vai tomar uma decisão. Eu e vocês vamos tomar uma decisão. Então, vocês observam que ali na empresa, fala em QIB, Q, etc. Isso é para nós técnicos, para nós profissionais. Porque quando se vai fazer uma pesquisa e quando vai fazer um relatório, o que a gente tem que explanar é a linguagem do mercado. Então, o que a primeira informação que a gente obteve da pesquisa? A taxa de empréstimos é 15,38. Como isso aqui é um exercício hipotético, eu botei o quê? Isso aqui é sinônimo de quê? De QIB, a gente tem que saber. Daqui para frente, eu vou passar as informações para vocês, mas isso aqui eu não vou mais dizer. Vocês vão ter que saber. E como é que eu sei isso aí? É muito simples. Taxa de empréstimos. Quem empresta dinheiro é banco. E banco me informou. Uma outra coisa aqui, super importante. Ele não disse qual é o nível de endividamento, tá? Para qual endividamento ele está emprestando, e também não disse a alíquota do imposto de renda, do qual eles cobram. Mas eu já sei porque neste caso eu sei porque eu fiz a pesquisa. Bom, então é o seguinte, observe o seguinte, quando eu falar em taxa de empréstimo, quem empresta é banco, e banco vai me dar vai identificar esse custo para mim. E aí eu vou ver se ele está definindo líquido ou antes do imposto de renda. Então está claro aqui que ele só está informando a taxa do que ele empresta. A parte de imposto de renda vai ficar por nossa conta. Perfeito? E uma outra coisa também, ele não explicou aqui qual era o nível de endividamento. Quando ele não identifica o nível de endividamento, a gente vai ver nos demais eles identificam, a gente vai dizer o seguinte, é considerado como nível de endividamento zero. Ou seja, é a taxa que diz assim, o meu empréstimo começa a partir de 15,38. À medida que a empresa eu vou identificando lá no meu departamento de crédito qual é o nível de endividamento, eu vou aumentando, ou aí eu vou definindo qual é a taxa que vai além dessa aqui. Perfeito? Então ficou claro. Então, isso aqui que a gente tem que treinar para entender isso aqui. Depois eu vou fazer um exercício hoje ainda com vocês, bem real, e que o linguajar está muito melhor escrito, tá? Mas já começa a fixar aqui. Neste caso aqui,
eu determinei já para vocês que é o QIB. Tá? Mas não, a princípio eu acho que não tem nenhuma dificuldade, né? Vamos ver um segundo aqui, ó, para a gente ver como fica fácil o entendimento do outro lá. Just a moment, please. Pronto. Então, o que fica aqui? Ele dá uma outra informação, a pesquisa me informou. Empresas com endividamento. Então, quem se endivida é porque está tomando empréstimos. Então, empresas com endividamento, tá? Ele definiu as diversas taxas com seu respectivo endividamento. Então, ele está dizendo o quê? Que empresas que obtêm endividamento de 35, 55 e 75, foi pesquisado essas respectivas taxas aqui. Tá certo? Continua a gente entendendo. Quem está endividado é porque pediu empréstimos. E qual é o nível de endividamento? A pesquisa determinou. Quais são as taxas utilizadas? São essas aqui fornecidas. Então, observe. Aqui, o meu passivo oneroso é 0, porque não foi identificado. É como se eu dissesse assim, aqui os bancos estão informando a taxa de empréstimo cujo nível de endividamento é 0, é tabelado, é o que aparece. Depois a gente vai começar a ver detalhes da empresa, se a empresa está endividada, mais ou menos, e aí eu vou agregando riscos e vou agregando, consequentemente, as respectivas taxas, tá certo? Que, na verdade, isso aqui também é o QIB. Então, aqui é o QIB 0, com endividamento 0, aqui é o QIB com seus respectivos. O que eu já posso? Agora eu vou dar um pulinho para lá. O que eu já posso colocar? Então, eu vou brincar de preencher essa tabela olhando. Então, eu falei lá que a primeira informação, que diz que o endividamento é em torno de 15%, em torno de 15%, 15,38%, sem o desconto do imposto de renda, cujo nível de endividamento é 0. Tranquilo. O que eu já posso pegar de informação? Como eu sei que a taxa de imposto de renda pesquisada é 35%, eu já consigo preencher essa célula, né? Não, célula não, essa célula aqui, ó, do que é fundamental para mim. Depois eu disse para vocês que empresas com endividamento de 35, 55, 75 e 90 têm as suas respectivas taxas, 16, 19, 20 e 27. Com isso aqui, eu já posso preencher mais um pouquinho, que é o custo de capital terceiro após o imposto de renda, e é essa informação que eu preciso. Perfeito? O que vai ficar faltando a princípio? O QEL. Como é que o QEL é informado? Então, vou lá. Para empresas não endividadas, ou seja, passivo oneroso 0, a remuneração do capital dos proprietários, fica claro, né? Está bem claro, que é quando a gente faz investimento na empresa, foi de 15%. Neste caso, já descontado o imposto de renda. Então, ele já está me dando o QEL. Até porque o QEL, quando a gente dá informação, a gente já calcula, para a gente calcular o QEL, ele já é obrigado a usar o imposto de renda. Né? Então, ele já vem já com descontado o imposto de renda, mas aqui foi dito. Certo? E aqui a gente chama de K0, é o que está lá se eu voltar um pouquinho mais, essa informação aqui, ó. O que é o K0? Ó, o que é o K0? Está aqui, ó. É o custo de capital de terceiros quando o nível de endividamento é 0. Tá? Então, isso é o que diz a teoria. Mas também é fácil de identificar, não precisamos nem entrar com muita técnica. O que está falando? Empresas não endividadas, passivo oneroso, 0. De que eu estou falando? Remuneração do capital, QEL. Já está descontado o imposto de renda, simplesmente é colocar lá. Vou lá na tabela e mais uma vez preencho lá o QEL. E assim eu vou preenchendo o restante das informações. O que diz lá? A última informação. A última informação diz: a remuneração do capital próprio com endividamento, já descontado o imposto de renda, foi de 16 e parará, respectivamente. O que significa isso? Que a gente já tem conhecimento
dos níveis de endividamento pesquisados, e eu aqui não repeti e acho que não precisa repetir novamente, né? Porque isso tudo aqui é um conceito. Então, o que a gente precisa agora treinar um pouquinho de vocês é exatamente esse linguajar aqui, porque eu não vou dar as informações diretas da tabela, eu vou dar o que se conversa no mercado e a gente tem que traduzir para a parte técnica, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque é isso que eu vou encontrar para vocês. Ninguém fica discutindo, qual foi o teu KIB, qual que foi o KIL, qual foi o KEL, ninguém fala isso. Fala custo de capital próprio, fala o que é taxa de custo de oportunidade bancária, e são esses termos que eu quero deixar vocês mais próximos de uma realidade. Por isso que eu estou fazendo assim, certo? Bom, ok, preenchi operacionalmente, fiz todo um trabalho. Depois de eu ter preenchido todas as informações da pesquisa, eu vou inserir a informação da empresa que eu estou pesquisando neste quadro aqui. Ou seja, aquela velha história que eu sempre digo, eu quero saber como é que o Queires está bem na foto. Quero saber como é que ela está em relação à situação de mercado. Então eu sei que o Queires, quando foi lá na primeira, nas etapas iniciais, a gente diz que o passivo oneroso dele foi de 18%. Então eu vou procurar aqui na tabela qual intervalo eu posso calcular. 0, 35, 55, 75 e 90 foi dado pela pesquisa. E eu vejo que 18 está neste intervalo aqui. Se o passivo oneroso é 18, eu tenho patrimônio líquido. Eu calculei já lá, por mim mesmo, o KIL, calculei o KEL e calculei o VAC. Certo? Então é o seguinte, no fundo, na verdade, aqui eu já coloquei direto, né? E para economizar um pouquinho de tempo também, né? A gente podia fazer uma tabela única, exclusivamente da pesquisa, sem essa aqui, ó, né? Também é uma maneira, né? Mas depois a gente vai aprendendo, vai fazendo um pouquinho mais rápido. Tem essa única, somente as informações de mercado, e depois faria uma segunda tabela, que é essa aqui, já inserindo a empresa. Aí eu botei uma observação aqui, análise e considerações. Aqui a gente calculou o VAC da empresa hipotética, que é a situação atual. E depois, as demais informações é da situação planejada, que eu estou estudando. Qual é o outro passo que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o seguinte, onde está o VAC mínimo? Qual que é o menor custo? Então, 15, 14,29, 14,20 vem caindo, chegou a 15,20 de mínimo e depois começa a subir. Então, pela teoria, eu encontrei que o VAC mínimo está identificando a estrutura teórica sugerida de 55 e 45. Observem bem, a da empresa está com 18,82 e a sugerida é 55 e 45. Aí a gente informa isso para o gerente, para quem nos solicitou, e aí a gente diz, olha, teoricamente, esta é a posição onde a gente maximiza, né, a riqueza dos acionistas, aquela teoria. Não precisa dizer isso, né? Aquilo que identifica o maior rendimento para a sua empresa, vamos mudar o linguajar. Mas a gente, técnico, já estamos sabendo que a gente quer maximizar seus resultados. E vocês estão muito distantes do ponto ótimo. Cabe a vocês, né, tentar se aproximar aqui, para que tomem uma decisão. Aí a gente deixa isso aqui na mesa deles e eles vão tomar a decisão, né? É claro que, se a gente quiser trazer isso bem próximo do VAC mínimo, existem, na prática, um monte de circunstâncias. Primeiro, eu consigo ter mais crédito do que 18%? O que eu quero dizer isso? Será que eu tenho reciprocidade suficiente para chegar no banco e exigir mais empréstimos? É como uma pessoa física, eu vou lá pedir um empréstimo, será que eu tenho crédito no banco? A gente fala assim, a gente tem crédito na praça? Será que tecnicamente justifica a minha pressão? Mas será que eu consigo justificar? Isso também não é mudado da noite para o dia. Isso aqui é, como a gente está estudando Finanças 2, que é finanças de longo prazo. Aqui foi dado um insight importantíssimo. Aqui foi dado, como diz assim, olha, vocês para melhorarem o salário de vocês, a gente precisa ter pelo menos
um curso de nível superior, para galgar mais rapidamente uma situação salarial melhor, por exemplo. Mas isso é feito da noite para o dia? Não. A gente estuda, se prepara, quanto tempo gastaram no vestibular para conseguir passar, mais 4 anos investido, depois mais de experiência, etc., até para chegar naquilo que vocês desejam. É a mesma coisa, de passar desse patamar para cá, não se passa da noite para o dia. Mas aonde está a informação chave de ouro? É que vocês têm na mão, estão vislumbrando um horizonte de maximização de resultados, ou melhor, de eficiência em termos de gestão para um período, sei lá, 2 anos, 3 anos, 1 ano, sei lá, o quanto de tempo for necessário para que ele possa melhorar a sua estrutura. Então, pessoal, eu com essa nossa conversa aí, com esse nosso papo, o que eu fiz com vocês? A gente, na terça-feira, a gente estudou a teoria. Eu tenho certeza que com essa maneira agora, assim, mais esquematizada, a gente clareou um pouco mais aonde que eu quero chegar. Perfeito? O que é que vocês acham? Qual que é a contribuição? Hein? Nada? Ficaram debaixo da cama e acabaram dormindo? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vou dar mais um passo para vocês. Eu vou pegar o primeiro daqueles quatro exercícios que eu passei para vocês. Eu vou pegar o primeiro, que é uma empresa catarinense muito conhecida nossa, é o Queires, que tem até um jargão, né, que fala empresa nossa, alguma coisa assim, né? É bem catarinense, né? Bem manezinha daqui de Floripa, tal. Tiveram um sucesso profissional bastante grande. E aí, eu agora vou pegar uma empresa real. Agora a gente vai se debater com essa empresa real. Eu vou fazer alguns passos para ajudar vocês a entenderem o exercício, né? E que eu gostaria que nesse final de semana vocês revissem, né? Fizessem uma revisão da teoria para tentar sedimentar o raciocínio, mas esse processo, esse passo a passo que eu passei para vocês, né, para conseguir obter, para que a gente pudesse tomar uma decisão sobre a teoria convencional, e desse uma olhadinha nesse exercício aí. Para que isso vai servir? Porque quando na terça-feira que vem a gente começar com a teoria de Miller e Modigliani, a gente esteja mais adaptado à teoria convencional e consiga comparar com essa nova teoria que eu vou dar para vocês. Com certeza, se a gente tiver entendido a primeira, a segunda vai ficar bem fácil de entender e os resultados serão os melhores possíveis. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos supor que eu entrasse numa empresa, agora eu vou trabalhar as Vera, né? De verdade, né? Fosse lá no Queires, a gente fosse chamado lá no Queires para medir lá a estrutura de capital deles e ver se havia necessidade da gente mexer ou não mexer. Ou seja, o que eu posso melhorar aqui em função de busca de recursos financeiros? Então, aí a gente vai lá, aqui. Aí o que vai acontecer? Vou lá, a gente vai ter um papo lá com onde a gente foi chamado. E aí, no fundo, depois de algumas conversas, de entender o que eles estão querendo, eles vão dizer, olha, e agora te vira, Catarina. Eu tenho aqui meus registros contábeis, vou te apresentar o contador, e eu depois, quando vocês acabarem, só me aviso aí, antes de eu pagar em vocês aí, para ver qual é a posição de vocês, o que vocês me ajudam nisso aqui, para ver como é que eu estou. Ok. Então, aí nós sentaremos com o contador, temos a nossa equipe de empresa júnior, que vão fazer a pesquisa, e temos nós aqui, os intelectuais aí, os pensantes, para
para aplicar a teoria convencional, a princípio, teoria convencional, depois estou vamos aplicar as outras duas, para ver o que a gente vai fazer. Ok, aí aquele balanço patrimonial simplificado aparece aqui nesse mar de informações. Mas a gente não vai se apavorar, porque a gente conhece o que é um balanço patrimonial, vamos buscar o balanço patrimonial, a gente conhece o que é uma demonstração de resultados, a gente já tem as informações, né, que está aqui do ladinho, e aí o ano que a gente vai trabalhar vai ser o ano o mais novo possível, que é 2018, né? Então, podemos fazer, se tiver outro balanço mais moderno, podemos até fazer, para ver a evolução, 17, 18, 19 e 20, por exemplo, né? Podemos fazer isso. Na verdade, a gente faz isso mesmo, né? Não pega só um ano. Então, o que eu tendo isso em mãos, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir aqueles passos lá, e o primeiro passo que eu vou fazer, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? É pegar do balanço real e identificar qual é a nossa estrutura de capital. Então, a gente lembra daquele quadradinho que eu fiz? Então, a nossa estrutura de capital vai ser agora o quê? Vou pinçar daqui o passivo oneroso de curto e longo prazo, vou pinçar daqui o patrimônio líquido, somar as duas, vou ter a definição, a identificação da estrutura de capital, e aí vou calcular a composição, o que é de terceiros e o que é próprio. É isso que a gente escreveu lá, não é isso? Então, desse emaranhado aqui, eu vou ver lá, ó. No passivo e circulante tem empréstimos, tudo bem. No passivo de longo prazo, não tem empréstimos, financiamentos e debêntures, mas vamos ver o que diz as notas explicativas e vamos ver o que a gente pode pegar. A princípio, é isso aí, né? Tranquilo. Ok. E aí, a gente vai lá nas notas explicativas e vamos ver o que a pesquisa vai fazer e, no caso aqui, já fez e nos apresentou. Então, eu, de posse desses relatórios financeiros ou dessas peças contábeis, vão estar sempre do meu lado, eu agora vou ver o resultado da pesquisa. Vamos lá, o resultado da pesquisa. Aqui. Ok. Aí aqui nós temos o resultado da pesquisa. Então a gente está fazendo um relatório, né, financeiro, econômico. Trata-se da empresa, o objetivo dela é utilizar o método do VAC mínimo, que é baseado na teoria convencional, porque o objetivo mesmo do Keynes é o que o Keynes está querendo saber. Se ele está maximizando os resultados, ou seja, se ele está sendo eficiente ou se ele pode melhorar a eficiência dele. Ok. Como resultado da pesquisa, de acordo com a pesquisa no mercado financeiro, né, nós obtivemos, né, a equipe obteve o seguinte resultado. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha como é que será escrito para vocês, olha como é que a pesquisa será divulgada para vocês. Olha só, como é que fica um linguajar mais técnico. Se fala muito. O custo de oportunidade das instituições financeiras, então isso aqui é sinônimo do quê? Taxas de empréstimos ou taxas de juros. Então é bom a gente se acostumar com isso. Quando falar em custo de oportunidade de bancos ou de instituições financeiras, eu estou falando das taxas de empréstimo. Então ele falou que o custo de oportunidade dos bancos foi de 6%. Neste caso aqui, eles já conseguiram com o desconto do imposto de renda. Só não falaram qual é o nível de endividamento que equivale a essa taxa. Quando não fala, quando é uma informação de tabela, né, uma informação nominal, o que a gente faz? Nós vamos considerar passivo oneroso zero. Aqui eles estão divulgando, o mercado está divulgando, o banco está divulgando as taxas, sem dizer para qual nível de endividamento. Claro que não poderia dizer mesmo. Depois,
quando eu for lá pedir o empréstimo, eu vou apresentar meu balanço, eles vão levar lá para análise de crédito e vão identificar qual é o meu nível de endividamento, qual é o risco da minha empresa que vai correr, e aí eles vão partir desta taxa para ver se aumento mais ou menos, assim. Né? Então, que informação número 1 é essa? É o QIB, cujo passivo oneroso é 0. Então, eu iria lá na tabela e botava lá passivo oneroso 0 e Q, já pronto, 6%. Né? Não precisava nem botar o QIB ali. Né? Por isso que alguns não gostam de que a gente utilize mais aquela coluna. Mas isso é uma questão de foro íntimo. Perfeito? Então, esse aqui vai ser o nosso Q0. Vamos para frente? Vamos para frente. O que diz a segunda informação da pesquisa? Para empresas não endividadas, a remuneração do capital dos proprietários, ou seja, continua sendo passivo oneroso 0, está falando isso, só que agora não está falando mais em QIB, está falando mais em Q. Dos proprietários da empresa foi de 13%, a gente já sabe. E também não falou que já havia descontado o imposto de renda. Não quis falar, mas a gente sabe que toda vez que a gente identifica o QEL, ele da empresa, ele já foi descontado o imposto de renda, porque a própria fórmula exige esse cálculo. Então, fácil. Vou lá, passivo oneroso 0 e QEL 13%. E assim eu continuo. Vamos lá para frente. No caso das empresas com endividamento, aí eu já estou estudando quais são os níveis de endividamento que eu utilizei. 20, 40, 60 e 80. Não necessariamente serão esses. Esses são os mais comuns, ou mais fáceis. Podia ser 25, 22, 30, 39, o que for aqui. A remuneração de capital de terceiros, opa, está bem claro esse. Então eu sei que aqui vai ser passivo oneroso 20, 40 e 60. Ele vai me identificar as taxas respectivamente. E aqui foi uma pesquisa muito bem feita, a princípio, e bem mastigada, e que já diz assim, inclusive, a gente já identificou como dispor do imposto de renda. Poxa, isso na prática não é muito fácil de conseguir, mas aqui eles estão me dizendo que conseguiram. Tá certo? E por último, a remuneração do capital próprio. Opa, já estou falando em QEL. Levando em conta o nível de endividamento, quais são? O que eu já falei anteriormente, e ele determina as taxas respectivamente. Eu vou lá e preencho a tabela, como a gente explicou naquela informação. Quer dizer, o que ficou de diferente? Ficou apenas um balanço real, onde tem um conjunto de informações. No nosso simplificado não tinha informações numéricas nenhuma, mas a gente tem que saber onde pegar. Né? E que ficou fácil depois a gente saber. É importante que a gente tenha conhecimento das notas explicativas, porque lembram quando eu fui lá no passivo oneroso e pedi empréstimos, financiamentos, eu não encontrei, mas aqui ele está explicando. Os débitos com partes relacionadas do passivo, do que estava escrito lá, do não circulante, do passivo não circulante, serão consideradas como passivos onerosos de longo prazo. Pronto. Então, meu passivo oneroso, o que vai ser? Vai ser esta rubrica. Quer dizer, o passivo oneroso foi transformada com essa informação. Como é que eu sei que isso aqui é o passivo oneroso? Porque eu já li nas notas explicativas e eu já falei com o contador, vamos supor, teoricamente. Porque partes relacionadas, na verdade, relacionadas com pessoas do grupo. Então, pessoas do grupo devem ter emprestado dinheiro para a empresa. Às vezes, a empresa, o que eles devem ter um um conjunto de empresas, e a gente pode pedir empréstimo para outras empresas que tenham mais. Então, em vez de chamar de empréstimo bancário, etc., é chamado de partes relacionadas. Ou seja, é uma dívida que eu tenho com pessoas relacionadas à mesma empresa. Como é que eu sei disso? Que a gente não precisa saber disso agora, porque eu já li, já conversei, etc., tenho conhecimento disso. Aqui, nas notas explicativas, onde fala indicadores do mercado, como isso aqui é um exercício que é diferente das taxas que nós vamos estudar, isso aqui já foi feito anteriormente, então eu estou já informando para vocês
quais são as taxas que nós vamos utilizar. Lembrando bem que para esse exercício como antigo, eu estou usando assim. Para os nossos, nós temos aquela tabela, eu não vou falar nisso aqui, e vocês vão usar o que usaram na avaliação que vale lá. É isso? Ok. Aqui tem a segunda questão, que já é com a teoria de Modigliani e Miller, que a gente não vai fazer. Hoje nós só vamos estudar isso aqui. Bom, isso aqui foi a pesquisa. Como é que eu aplicaria isso na prática? Está lá o cálculo pronto, e que eu vou mostrar para vocês, e que esse já é o primeiro exercício. Já está resolvido, mas eu quero explicar para vocês. Então vamos ver como é que fica lá. Solução do exercício. Então, eu quero mostrar para vocês como a gente pegou as informações da teoria e transformou nela numa prática. É isso? Aí eu parti para o cálculo. Então vamos ver. É diferente da teoria? Muito pouco. Primeiro passo. Identificamos a estrutura de capital. Ou seja, pensamos, buscamos, elegemos o que é o passivo oneroso de curto e longo prazo. Perfeito? Tivemos um valor monetário. Pensamos o patrimônio líquido. Temos um valor. E imediatamente a gente tem a estrutura de capital de forma numérica, em valores monetários, e o que é mais importante para nós, quanto que nessa estrutura de capital temos de passivo oneroso e de patrimônio líquido. Mas a gente já sabe do passivo oneroso, consequentemente, eu sei o do patrimônio líquido. Feito isso aí, qual era o outro passo que a gente tinha que calcular? Era o VAC da empresa, era o próximo passo. O VAC é muito importante porque, antes de eu calcular o VAC, eu quero conhecer o imposto de renda. Eu digo para vocês qual que é o imposto de renda da empresa. E aí eu identifiquei o imposto de renda da empresa. Neste caso aqui, me parece que neste caso aqui, vamos continuar, eles já estão dando para a gente as taxas já descontado o imposto de renda, então nós não vamos ter preocupação nenhuma em ter que calcular primeiro o QIB e depois o QIL. Já está tudo pronto. Esta pesquisa foi muito mastigada e muito fácil. Né? Então vamos encontrar o imposto de renda, o QIB, o QIL, vamos encontrar o beta alavancado, tudo isso para nós chegarmos onde? Chegarmos no VAC, que é a informação que eu quero. Aí temos o quê? O VAC, muito importante, da empresa. Então nós temos o custo da empresa relacionada com o quê? Com a estrutura de capital que eu identifiquei. Eu peguei a minha tabelinha auxiliar, meu quadro auxiliar, joguei as informações aqui dentro de pesquisa, aquilo que leu, a gente foi preenchendo, e coloquei também junto aonde que a empresa Queirich se enquadrava. Eu observei que a empresa Queirich se enquadrava dentro desse intervalo de 20 e 40, o qual nós estamos estudando, estamos planejando. Isso é uma informação de planejamento. O único dado real é esse aqui. Bom, e aí eu cheguei à conclusão que o VAC mínimo do Queirich é 11,98 e a teoria me sugeriu uma estrutura de 40 e 60, cujo VAC mínimo é 11,50. Como é que eu sei que o VAC mínimo é aqui pela teoria? É só seguir aqui, ó. VAC começou com 13, 12,10, depois 11,98 foi do Queirich, depois 11,50 foi da pesquisa, depois voltou a subir. Então, nós encontramos aqui o menor custo, identificando a estrutura de capital. Moral da história. Aí eu pergunto para vocês, e agora? O que eu digo para a empresa? Olha, eu quero dizer para vocês que a teoria identificou que a estrutura de vocês é 40 e 60. E vocês estão em 25, 26 e 74, 75. Aí, o diretor, o vice-presidente, ou sei lá, quem for o técnico, diz assim, pois é, mas neste caso aqui, observem comigo. Aí o cara vai dar um show aqui
na gente mesmo. Isso é o seguinte aqui, ó. A teoria diz que é isso aqui. Eu estou muito próximo. Vamos supor que ele tenha estudado administração também e diz assim, pois é, identificar um ponto mínimo, sabe aquele ponto mínimo? Dizem que até é difícil identificar numa curva, que são milhares de pontos, né? Na verdade, a gente tem um intervalo. E eu estou dentro desse intervalo. Vocês acham que eu vou me endividar praticamente mais 20 pontos aqui, né? Pouco mais, de, sei lá, 15 pontos aqui, né? Para chegar em 11,50? Não. Agradeço vocês. Eu me considero que eu estou muito eficiente. Está aqui o dinheiro de vocês e até logo. Não vou mexer na minha estrutura. Eu acho que o diretor está certo. Se fosse eu também. Embora a teoria tenha me dito isso, calculado, a pesquisa está fora, eu estou sendo extremamente eficiente. Eu, com um nível de endividamento bem menor, estou quase chegando no nível ideal. Por que isso pode acontecer? Porque a minha empresa deve estar sendo bem gestionada, bem gerenciada, etc. E a sua estrutura está propiciando, essa estrutura é tão eficiente que está propiciando esses resultados. Então, está vendo para que serve o que a gente está estudando? Então, pessoal, esqueci ainda de mostrar outra coisa. Aí ele diz assim, como ele era um cara entendido, como o dono da empresa era um cara entendido, assim, e a gente também, para fazer uma média com ele, disse, vou mostrar para vocês a teoria convencional, da onde que surgiu, só para, vamos supor, valorizar o meu relatório. Então, fiz apenas um desenho à mão, sou do conhecimento que o CIL, né, que o custo de capital terceiro, tem esse comportamento, lembrando que ele não começa do zero, porque mesmo que as empresas não estejam endividadas, já existe uma taxa de mercado. Sei também que o custo de capital próprio tem esse comportamento aqui, né, e sei que ele é maior do que o custo de capital de terceiros, lá em cima. Então eu traço tudo à mão livre, sem conhecer nenhum número. Sei que o VAC, tendo o QEL e o QIL deste comportamento, a teoria diz que o VAC vai ter essa curvatura aqui, essa parábola, vamos chamar assim, não sei se é bem chamado de parábola. Sei que nós vamos ter um ponto mínimo. Bom, isso tudo feito à mão, mas eu com a ajuda deste gráfico aqui, ó, desse quadro aqui, ó, eu identifiquei aqui, ó, qual foi a minha estrutura ótima de capital? Está aqui, ó, o menor VAC foi 11,50, cuja estrutura é 40,60. Então, se eu considero aqui a mão mesmo, digo que aqui é o ponto mínimo, se for possível identificar, eu estou dizendo que quando eu baixar essa linha aqui, eu encontro na régua o quê? Um número do passivo oneroso, que vai ser o de 40%. Então, aqui no meu gráfico, para elucidar lá, para mostrar para vocês, neste caso aqui, eu posso buscar essas informações e preencher aqui. E quanto que é o ponto mínimo, com base no VAC mínimo? É 11,50. Está lá, ó, 11,50. Né? Como é que eu sei que aqui é 13%? Ou seja, o custo de capital próprio, ele é 13% quando o nível de endividamento é zero. Eu vou lá na minha tabelinha, ela é muito rica de informação, e vejo. QEL, quando o nível de endividamento é zero, é 13%. Eu, cansado, comi bola aqui. Quanto que seria aqui? Custo de capital de terceiros após o imposto de renda, quando o nível de endividamento é zero. Eu vou lá na tabela, se eu estou tratando da pesquisa, QIL, quando o passivo oneroso é zero, aqui diz a tabela que é 6. Eu, pelo excesso de pelo cansaço, ou por desatenção, que é normal, né? Gente, eu botei 7, na verdade aqui é 6. Né? O que esse gráfico ajuda aqui? Isso aqui é para valorizar o relatório, para mostrar, para fundamentar onde que a gente buscou a informação, né? Não é alguma coisa tão importante, mais importante é esse quadro auxiliar que vai aos final, vai no
vai logo no ponto, né? Vai direto ao ponto, né? Mas isso, como a gente é acadêmico, e que eu sei que vocês gostam de ser eficiente, estar preparado, às vezes, para explicar isso, dependendo de determinado nível da empresa, a gente precisa buscar até as teorias, de onde foi fundamentado, isso é importante, né? Do que chegar lá e fazer esse tipo dar esse tipo de informação. Opa, aqui. Aqui. Como é que eu faço aqui? Deixa eu só voltar. Ok. Então, eu acho que ajudou a compreender o que eu já conversei na terça-feira de vocês. Gostaria que vocês aproveitassem não tanto o cálculo, mas o entendimento, para que terça-feira ficasse mais fácil. Eu estou até fazendo isso porque eu penso que isso vai ajudar bastante no entendimento da próxima. E que a gente tendo um conhecimento já, a gente tendo já passado de forma prática por essa teoria, mesmo que assim rapidamente, mas se vocês olharem com calma, vocês vão entender melhor. Se tiver dúvida, a gente explica antes de a gente começar a nova metodologia. É isso? Então é isso, pessoal. Eu não tenho nada a falar. Gostaria que, se vocês pudessem contribuir. Eu vou fazer uma enquete aqui para ver quem que está. Mas, deixa eu ver aqui. Então é isso aí. Tá? Eu não vou fazer enquete não, brincadeira. Então é isso aí. Tá? Se vocês tiverem alguma contribuição, 30 segundos. Até então, terça-feira que vem. Bom final de semana. Se agasalhem bastante. Que dizem aí que o frio vai ser de doer esses próximos dias aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, então. Pronto, Carolina, pode ir.